sinceramente, ter uma escola bíblica no lar. Pastor Hernani, bom dia. Bom dia, irmão Celso. Bom dia, queridos rádio ouvintes. É com muito prazer que nós estamos no ar. Essa emissora que é amiga do povo, né? E o povo também é amigo dessa emissora, porque em momentos difíceis a emissora tem estado sempre presente, não é? E orientando, e sugerindo, e ajudando também a socorrer, etc. Então o ponto de encontro está no ar, porque os dias são muito maus, os dias são difíceis, são adversos, e nós precisamos de uma palavra de ordem, uma palavra de avante, uma palavra de guerra mesmo, não é verdade? E como a palavra de Deus diz a respeito de Moisés, Deus falando para Moisés, o que é que tu tens nas suas mãos? Não é? Toca nas águas e diga ao povo que marche. Nós estamos aqui também para isso, para dizer ao povo, marche, porque a nossa esperança não está neste mundo, mas nós somos aqui peregrinos e forasteiros, mais nada. E nós aguardamos a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. E graças a Deus, porque a palavra de Deus fala assim, que aquele que vem, ele virá. Ele não tardará. Significa que ele virá na hora certinha. E eu acho, olha, mais do que nunca achei, a hora do Senhor voltar está iminente. Doutor, nós só falou uma coisa importante, Celso. Estando preparado ou não, Jesus virá, né? É verdade. Quem estiver preparado, adeus esse mundo. Quem não estiver, fica aí para a horrível e grande tribulação. Aproveitando o ensejo de Deus, vamos fazer uma oração? E você faz essa oração para que nessa manhã os ouvintes possam talvez desfrutarem da bênção de Deus e alertarem para essa gravidade, sim, que é o tempo que vivemos. O pastor colocou sabiamente que os dias são maus. Você, ouvinte, que está sintonizando também a Rádio Itaperuna, no programa Ponto de Encontro, você possa, nesta manhã, pensar nessa situação dramática que o homem se encontra. Não há saída. Ou melhor, a saída é só para o alto. Pastor. Oramos ao Senhor. Grandioso Deus e querido Pai que estás no céu, neste momento estamos aqui muito felizes, porque estamos aqui ministrando a Tua palavra, falando das Tuas grandezas. Abençoe todos os componentes desta mesa, que irão falar, que irão testemunhar, que vão abrir os seus lábios para falar da Tua grandeza, não de nós, Senhor. Abençoe a Luísa que está na técnica, enfim, todos quanto nos ouvir nos seus lares, que a bênção da salvação, que essa convicção não de uma religião, essa convicção do cristianismo, de cristão, Senhor, de crente, seja verdadeiramente, Senhor, apoiado no coração pelo Espírito Santo, que Jesus vai voltar. Aleluia, que ele vai voltar para buscar a igreja, porque essa é a promessa dele. Estando o homem preparado ou não, quando a hora certa chegar, ele virá. E os sinais estão aí, nos anunciando, nos avisando, nos alertando, que breve o Senhor voltará. Que a tua bênção esteja sobre todos os lares e sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos hoje com convidados aqui na mesa. Eu vou começar com o João Carlos, que tem um projeto muito interessante. Ele estava falando que pretende sair numa excursão, pastor, tipo Bye Bye Brasil. Não é bem isso. Mas eu achei interessante esse projeto que o João Carlos falou comigo alguns meses atrás. E ele falou que viria aqui dar uma pincelada sobre essa chamada que Deus tem na vida dele. E eu achei muito interessante, pastor. Ele resolveu colocar o pé na estrada. Como é que é, João Carlos? Dá uma pincelada. Primeiramente, o meu bom dia, meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Itaperuna AM, né? É uma rádio que é tradição na nossa região e é um privilégio muito grande poder estar aqui no programa Ponto de Encontro com o Dr. Hernani, que é meu amigo de muitos anos, né? E a gente está honrado por estar aqui nesta manhã de hoje, ainda é manhã, né? E nós estamos louvando a Deus por essa oportunidade. Nós estamos com o projeto Missões no Brasil. E esse projeto, ele é o seguinte, é passar por todos os estados brasileiros, levando a palavra de Deus através da música, através das palestras, falando que Jesus Cristo é o Salvador. E nós temos uma canção que faz parte do nosso CD, que é tema desse trabalho Missões no Brasil, que nós falamos os nomes dos estados brasileiros todos, né, e algumas capitais. E nós dizemos nessa letra o seguinte, que o Evangelho de Jesus tem poder para transformar o Brasil, para mudar as mentes dos governantes do Brasil. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento bastante complicado no nosso país. Um momento de mudanças, de transições, né, tanta coisa acontecendo, tanta corrupção que aconteceu,
tanta coisa difícil, e realmente nós precisamos focar um pouco no Brasil. Eu sei que o mundo inteiro está precisando ouvir a palavra de Deus, e muita gente às vezes desvia um pouco a atenção do nosso país, muita gente indo para fora. Concordo plenamente, o evangelho tem que ser anunciado em todos os cantos, como diz em Marcos 16, né? Versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o Brasil precisa de uma atenção especial. Nós estamos vivendo um momento complicado e tem muita gente precisando de ouvir as verdades do evangelho nesse nosso país. João Carlos, você vai voltar daqui a pouco também, até porque você vai mostrar essa faixa. Eu vi, olha, pastor, é um hino interessante, creio que vai despertar também não só os cristãos, não os crentes, nossos irmãos, mas também as pessoas que ouvirem. Creio que é uma mensagem de Deus para os corações, principalmente da nossa pátria, que está passando um momento difícil. Quero trazer também uma saudação do nosso pastor Juan, e de repente vai falar, pastor, temas assim, que eu achei interessante, como anda o evangelho na Argentina, e tem umas curiosidades que a gente vai, no transcorrer do programa, abordar aqui, que eu acho que é de suma importância para que tenhamos um conhecimento quanto anda o evangelho aqui na América do Sul, então, enfim, no mundo, e por que não dizer na América? Pastor Juan, seu bom dia. Amén. Saludo a toda audiencia que nos está escutando a través de estas ondas radiais. Que Dios possa abençoar grandemente cada oyente, cada ouvinte que nos escuta a través de estas ondas radiales. Quiero decirte que Jesús Cristo está a las puertas, Jesús ven, como habló nuestro pastor, doctor Anani, ¿no? Gloria a Dios, comenzando a programación, diciendo que lo que la palabra del Señor fala, que estamos en tiempos difíciles, tiempos trabajosos. Alabado sea Dios, es como un virus que se va arrastrando sobre todas las naciones, tanto no Brasil, Argentina, América do Sul, no leste europeo, en toda Europa, en todo este mundo. Mas todo eso está hablando de que el Señor Jesús Cristo está a las puertas. Alabado sea Dios. Y algo interesante, alabado sea Dios, aleluya, que la palabra del Señor, Él nos fala. Gloria a Dios, en el libro de Deuteronomio capítulo 13 versículo 4, que dice la palabra del Señor que após do Señor vosso Deus andaréis. Gloria a Dios, a Él oiréis, a Él seguiréis, a Él temeréis. Alabado sea Dios, y a Él vos allegaréis. Y es tiempo de todo el pueblo de Dios se allegar a Dios. Porque, como dice la palabra de Dios, estamos tiempos difíciles, tiempos trabajosos, que vemos cada día tantas cosas aconteciendo. Gloria a Dios, aleluya, tanto ahí en Argentina, en un país de Argentina, también tanta corrupción, tantas cosas que están aconteciendo aquí como en Brasil y en otras partes del mundo. Gloria a Jesús, más que podamos permanecer firmes con Jesús, que podamos nos agarrar las manos del Señor Jesús Cristo, y como dice la palabra del Señor cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, gloria a Dios, a los tesalonicenses, oráis sin cesar. Y esto es algo que toda iglesia, todo cristiano tiene que estar haciendo, orar los unos pelos otros, orar por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos que se encuentran en grandes perseguiciones, tanto en otros países como aquí en América Central también, porque si no vamos y comenzamos a ver en un país de Perú, en Lima, ya hay grandes perseguiciones. Alabado seja Deus, aleluia, é um país vecino e há perseguições. Pastor Juan, o senhor vai voltar, a gente quer saber também a respeito do programa que o senhor faz na rádio, né? É da cidade de Mar del Plata, uma das grandes cidades, né, da Argentina. E eu sei que o programa está recheado hoje aqui, e a gente vai aproveitar bastante essa mesa aqui, inclusive com o nosso irmão João Carlos, falamos aqui, e os nossos debates aqui, como sempre, né, com variedade. O doutor Renan está ávido até para ver qual vai ser, aleluia, o teor aqui dos debates que costumeiramente a Rádio Itaperuna, no programa Ponto de Encontro, exibe. Rádio Itaperuna 1410, você pode sintonizar também na internet. Eu quero mandar uma alô para Portugal, que nosso irmão Paulo, lá na cidade de Hermesinde, na Grande Porto, também clicou lá, pastor, no YouTube, você está de maneira internacional agora também sendo visto na Europa. Um abraço aos nossos irmãos lá no Porto, e eles perguntaram, pastor, só uma coisa, se tem como ver ao vivo. Não, ao vivo por enquanto não, mas você vai, na segunda-feira, você clicando lá, você vai ter a programação.
Carlos Henrique, bom dia. Bom dia, irmão Celso, bom dia, amados ouvintes do Ponto de Encontro. Aqui hoje, assim um programa bem internacional, né? Bem hispânico, né? Olha só, porque assim, logo me vem à mente lá em Atos 2 sobre o dia de Pentecostes, porque Pentecostes foi Babel, né? Do lado contrário, né? O inverso, né? Porque Babel, né? Né? Fala sobre, né? Línguas, idiomas que separaram, né? Assim que dividiram a humanidade. Mas lá em Pentecostes não houve mais separação, não houve mais, houve uma unidade, né? Gregos, né? Judeus, né? Europeus, vindos da Ásia, né? Em que ali o Espírito Santo uniu, né? Algo assim que aos nossos olhos era impossível, né? Unir povos, unir culturas diferentes, né? Língua diferente, mas o mistério, né? Do corpo de Cristo, né? Assim que vai muito além das nacionalidades, em Cristo, né? Nós falamos o mesmo idioma. Pois bem, eu estou vendo até um cumprimento aqui com o nosso irmão Juan. Eu fico olhando, né? Como o Evangelho é uma bênção para a humanidade e realmente como tem poder essa palavra, né, pastor Hernani? A gente vê que as nações... Outro dia tivemos aqui um missionário da Bósnia e todo mundo ficou assim comentando no programa aqui que foi realmente uma bênção. Então, a gente fica pensando, o que leva uma pessoa, um habitante da Bósnia, a crer no Jesus, né, pastor? Né? Um país esfacelado, uma coisa que, conforme nós vimos aqui, testemunhamos, isso é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem realmente. Marcelo, quero te dar meus parabéns a você, irmão Bianchini, que lá na feira ontem estava ali em vários lugares pregando o Evangelho do Senhor. Meus parabéns para esse experimento, honra e glória para que você tem. Mas ele cantava muito, senhor, era muito famoso, até admirado por Barack Obama, milhões de dólares em CD tinha vendido, enfim, muito alegre, só que não tinha alegria do Senhor. Ele foi achado, o príncipe, o príncipe, né, 57 anos, foi achado morto no elevador, desacordado, segundo a informação da necrópsia, da pesquisa, foi uma overdose. Como pode uma pessoa tão famosa no mundo inteiro, um dos mais... É um tema, né? A gente vai abordar ainda não tinha alegria do Senhor, isso, né? Não adianta cantar. O que é a fama, até que ponto a fama pode levar a pessoa a esse... sabe, a não ter esse limite, a cobrança, e a gente tem visto isso não só com o príncipe, a gente viu também com Elvis Presley, a cobrança, a fama, ela meio que impõe a você a estar no auge, e muitos não têm sabido lidar com isso, porque vem o acaso, né, pastor? Não é? Você não vai se manter sempre. A gente vai abordar também no transcorrer do programa, também esse baque aí no mundo pop, vamos colocar assim, né? Que um dia desse foi Michael Jackson. E os ídolos estão indo, né, pastor? Os ídolos. Mas eu queria chamar a atenção de você para os aniversariantes do dia. 11 horas e 15 minutos, você que está completando mais uma data. Vamos lá, Luiz. Uma data, no aniversário, eu tenho dito aqui que realmente é uma bênção, e olha que a escola dominical falou muito em bênção, a justificação em Cristo pela graça, enfim, e torna-se redundante, mas realmente você poder comemorar mais um ano de vida, até porque milhões de pessoas não amanheceram hoje com vida, é um privilégio. E eu quero mandar um abraço para você e também fazer uma oração
Em agradecimento a Deus por essa data tão maravilhosa. Pastor Renan, você pode orar também para os aniversariantes? Quer também citar? Antes de orar, eu queria estender um abraço, né, carinhoso, afetuoso, fraternal, para algumas pessoas. Por exemplo, para um médico, um vascular, chamado Wellington Draxler. Ele, no dia 19 agora, de abril, ele completou mais um ano em sua existência. E eu louvo muito a Deus mesmo pela vida do Wellington. Ele fez o segundo grau aqui em Itaperuna, e o primeiro vestibular que ele fez para a medicina ele passou, né? E hoje ele está exercendo lá no Rio de Janeiro, e uma vez por mês ele tem ido aqui. O Wellington não é por acaso meu filho. Parabéns, Luciano, com sua família. Você é um guerreiro. Draxler, eu imaginei, tem alguma coisa a ver, né? O doutor Hernando é um guerreiro, veio de família humilde, me permita falar, venceu na vida, formou aí os filhos, e hoje, meus parabéns. Certamente, temos também aniversariantes nas igrejas, né? Toda semana. E você também inclua-se nessa relação que nós estamos apresentando aqui. Sinta-se abençoado por Deus e vamos fazer uma oração. Não, tem mais? Tem o Márcio, né? O Márcio também, Márcio França, né? O Márcio França, ele não tem ido com tanta frequência ali na casa de oração do aeroporto, mas também no dia 19 ele completou mais um ano da sua existência. Eu queria abraçá-lo, cumprimentá-lo, desejar muitas felicidades. Ele juntamente com a Elisa, né? E a Marcinha também. E eu não posso me esquecer de duas pessoas, porque trabalharam comigo no INAMPS. De primeira era INAMPS, né? Depois o Ministério da Saúde. E essas pessoas são a Nilceia Inácio. Conhece a Nilceia? Opa! E o Gerson. Qual deles? O Luciano e o outro. O Gerson, agora eu me esqueci o sobrenome dele, o Gerson. Mas o Gerson, ele trabalhava no PU. Ele era o administrador do PU, não é? E o Gerson também era uma bênção ali no PU, né? Então eu queria cumprimentar essas pessoas e os demais que fizeram aniversário, dizendo que realmente a vida é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus. Eu fico pensando nesse menino Prince, né? Não sei se é Prince de quê. E agora? Ele é Prince de quê? É o príncipe do pop, né? Do rock, das Tá músicas. mais para Príncipe das Trevas, né? Porque morrer dessa maneira tão lamentável, tão triste, na verdade. Mas então a vida é um dom de Deus. E nós às vezes não sabemos aproveitar esse presente, porque é um presente mesmo, né? Eu fico pensando assim, quantos bilhões de vezes bate um coração? Independente da sua vontade. Né? Você está dormindo, está acordado, está triste, está alegre, está correndo, está parado. Na verdade, em qualquer situação o coração bate. Bate por quê? Porque quem o fez soube fazer. Eu fico pensando como é que o cérebro, com tanta atividade, entende? Ele pode repousar o cérebro. Entende? Interessante, pastor, só um adendo. Quando você está dormindo, os seus sentidos parece que eles são anestesiados, né? A pessoa pode falar com você, você não ouve nada. E interessante, à medida que você vai despertando também. Interessante. É isso que eu estou falando, é um dom de Deus, é um presente, né? E nós louvamos muito a Deus porque ultimamente a ciência, como já dizia Daniel, a ciência está se multiplicando muito. E nós já estamos aproveitando, vamos dizer assim, as folhas da árvore da vida. As folhas. Porque a árvore da vida não tem coisa mais maravilhosa do que a árvore da vida, né? E é pena que o homem ainda não está querendo tanto comer dessa árvore, está querendo comer de tantas coisas. A árvore do conhecimento do bem e do mal já comeu, né? E Deus colocou à nossa disposição essa árvore da vida para nós comermos, né? E eu louvo a Deus porque Jesus Cristo veio aqui e ele dizia assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E quem de mim se alimenta, nunca jamais terá fome. Doutor, ela falou uma coisa importante sobre o dom da vida, irmão Celso. É que essa vida nossa, que é limitada aqui na Terra, vai de 70 anos, né? Quando nasce até 70, 80, vamos para os 3, bom, conforme está lá no Salmo 90. Mas um outro dom gratuito, né, doutor? De vida que não terá fim, Romanos 6, 23.
salário do pecado é a morte, Mas mas o dom gratuito, meu ouvinte, é a vida eterna em Cristo Jesus. 11 horas e 21 minutos, esse é o programa Glória de a encontro. Deus. E temos que fazer uma oração também para nos Aleluia. adiante, doutor Glória a Renato, você Deus. precisa dirigir-se a Nosso Deus. Deus, Glória a Jesus. nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque não estás indiferente e não estamos entregues à nossa própria sorte, Pai. Bendito seja. Nós temos um comandante, Oh, nós temos um Senhor, Jeová, Oh Deus, Rafá, que sara, Sabaô, Deus, dos exércitos, Glória. Elohim. Nós te louvamos, Pai, porque Deus, o Senhor é o Criador, é o Altíssimo, é o Sublime. glória a Deus. E te louvamos, Pai, porque nós, homens, a criatura humana, faz parte, Pai, do teu projeto, dos teus propósitos. Obrigado, Senhor, porque antes o homem vivia até 969 anos, Pai. E nos dias de Noé chegou a 120. Mas ele mesmo, Noé, chegou a viver 950 anos, Pai. E hoje nós podemos chegar a 100, 110, 120 anos, mesmo em dias tão maus. E, Pai, te louvamos por esse dom da vida, por essas pessoas mencionadas que fizeram aniversário, e por aquelas que não foram, mas também completaram mais um ano em sua existência. E nós desejamos vê-los abençoados, alegres, felizes, ó Deus, e prósperos também. Ó Deus, que a graça do Senhor possa assistir essas pessoas e que eles possam, ó Deus, estar à sombra do Altíssimo. Ó Deus, tem misericórdia deles, de todos nós, tem misericórdia também desta nação chamada Brasil. Nós estamos orando, Pai, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o nosso irmão João Carlos. Já pode ser? Pode sim. Vamos ouvir a canção Missões no Brasil. Eu gostaria até de acrescentar, né, o doutor Hernando estava falando sobre a questão da bênção da vida, né? Eu refleti muito na vida quando eu fiz 50 anos. Já fez? Já fiz. Nem parece. E sim, e já fiz há um ano, quase 2 anos. Pois é. E a gente vai vivendo tranquilamente, né? 10, 18, né? Eu lembro dos meus 17 anos quando eu gravei a primeira vez, né? Não sei se você me conhece daquela época, né? Eu tô Hernando também, mais ou menos por ali, né? E eu gravei a primeira vez e alguns pastores me apresentavam na igreja o Lino, né? O pastor Lino Pacheco, claro que me conhece desde essa época. E os pastores me apresentavam nas igrejas falando, um jovem de apenas 17 anos. 17 anos, né? Já cantando, louvando o Senhor, já compondo. E o tempo foi passando, né? Depois eu virei o jovem de 20 e poucos anos, né? E de 30 e poucos anos. E o tempo foi passando. Quando eu fiz 50 anos, eu falei, caramba, 50 anos, meio século. Caminhada, né? Despertou. E vai ser difícil eu ter mais 50 anos pela frente, com esse mesmo vigor que eu vim até aqui. E pensei, gente, o que eu estou fazendo para acrescentar o número de pessoas no céu? Oh Deus. Né? Tenho feito muito pouco, pouquíssimo. Eu deveria ter feito muito mais. E eu já vinha pensando nesse projeto Missões no Brasil, aí a ficha caiu. Eu preciso agir rápido, porque vamos considerar que eu vou ter pela frente mais aí, será uns 15, 20 anos aí, disposto a andar, né? Andar a pé como eu gosto, né? Gosto muito de caminhar, todo dia não é caminho 8 quilômetros. Chama atenção, quando você chega nessa faixa etária, 50 anos, parece que, não estou dizendo como médico, pode também colocar isso aqui, é um momento parece de reflexão. É, de muita reflexão. Peraí, gente, eu já caminhei até aqui, o que eu Quantos fiz? anos Um balanço. Não, E parece quantos que, anos eu vou viver mais, né? não, e parece que é um Exatamente. balanço, né? E você, como servo de Deus, obviamente, também tem questões que você vai ponderar e vai, né, argumentar. Gente, peraí. Então, você resolveu colocar o pé na estrada. Exatamente. Aí eu falei, poxa, eu preciso fazer mais, né? Preciso fazer mais. E Deus já tinha colocado esse plano no meu coração, já estava gravando esse CD, comecei a gravar esse CD em 2013, fiz 50 anos em 2014, né, dia 22 de agosto, e decidi, então, fazer esse trabalho pelo Brasil afora, porque muita gente às vezes fica triste quando fica velho, né? Poxa, eu estou ficando velho, caramba, eu estou ficando já, né? Eu estou beirando os 80, o que vai acontecer comigo? A vida é uma bênção de Deus, né? Todo ano a gente agradece a Deus por um ano de vida e pede a Deus mais um, né?
e pede a Deus para ir dando, e Deus vai dando, aí o sujeito fica velho e começa a reclamar. Começa a achar que está ficando ruim. Então precisa agradecer a Deus por cada dia de vida, por cada ano, e é um privilégio poder fazer a obra de Deus. Nós vamos ouvir a canção Missões no Brasil, eu espero que toque ali. É letra e música sua? Letra e música minha, arranjo, produção, participação da minha família, minha esposa Sônia, né, faz o back juntamente com minha filha Nana, meu filho Clay, né, o Clay faz todas as guitarras ali, violinos da gravação, o resto tudo a gente fez com a ajuda de Deus. É uma produção da família, gravado no nosso próprio estúdio, tudo permissão de Deus, um trabalho da família. Olha, Missões do Brasil. Aprovado, doutor Renan? Aprovado? Eu não sabia que o João Carlos era tão grande assim, não. Tá bem, irmãos? Eu tive o privilégio de ver um make-off, pode ser? Sim, sim. A preparação no estúdio. 11 horas e 31 minutos. Eu queria colocar. Você só uma parte. E o João Carlos, com você, que é o missionário nato, né, estará na feira sábado. Ah, bem, ele se propôs. Olha, sábado, a partir das 9 horas da manhã. Sim. Pastor, uma coisa que me chama a atenção aqui. A gente está tendo problemas na igreja. Mas alguns irmãos ficam lá chateados, porque 20 irmãos em cima do púlpito querendo pregar. Quer dizer, não tem coisa. A feira, gente, 2.000 pessoas circulam. Que campo, pastor, que campo vasto, né? E é um público rotativo. É um público rotativo, mas se você falar da palavra de Deus, se a pessoa parar ali e ouvir, que seja 5 minutos, né? Ele já vai sair dali evangelizado. Pastor, eu não costumo assim, quebrar protocolo, mas hoje, você vê que o programa está diferente, a gente tem que aproveitar os irmãos aqui. E eu queria saber do nosso irmão. Então, sábado, às 9 horas, às 9 horas, João Carlos estará com a sua equipe lá, ajudando o irmão Celso e o irmão Bianchino nesse brilhante trabalho. E outra coisa, esse final, Estarei sim. esse final aí com o hino brasileiro, acho que tem, é tudo. Foi feito com muito bom gosto. Né, verdade. Mas ele está devendo, pastor, o hino que eu fiquei chateado com o João Carlos. Não gostei muito. Não faça isso. Eu sinto tuas mãos me tocar. Sim. Mas eu gravei. Ele gravou, né? Gravei. Eu lá na Itália comecei a cantar assim, mas as pessoas ficaram assim. Eu sinto tuas mãos me tocar. Agora você vai poder cantar ele com playback original. Não, um playback. E sabe por que eu gravei essa música? Porque naquele dia que eu vim aqui, na outra vez que eu estive aqui no programa, você falou sobre isso. Essa música não estava no repertório. O CD saiu com 14 músicas, saiu com 15. Tem uma coisa diferente, né? Tem algo diferente. A pedido seu. Pastor Juan, o senhor está aí ouvindo atentamente, e eu me lembrei, pastor Renan, irmãos, que a Argentina há pouco tempo atrás andou uma situação muito complicada também. O senhor tem também notícias na Argentina acerca de tudo que está acontecendo no Brasil? Qual a sua visão? O que você pode falar para os brasileiros, você como servo de Deus? E a Argentina experimentou há pouco tempo também situação parecida, né, doutor Renan? Uma crise sem precedentes. E qual é a saída para a Argentina? Foi para a Argentina? Também deve ser para o Brasil. O que você tem a dizer? Nuevamente saludo a todos que nos escuchan, ¿no? Los amados oyentes, y sabemos que Argentina es un país, ¿no?, que económicamente está en una crisis tremenda, una crisis grande. Perdura até hoje a crise? Sí, se está perdurando, por más gobierno que entre, más ahora con este nuevo gobierno está todo igual, todo peor todavía, porque todo aumentado, todo corrupción también. Igual que aquí en Brasil, ¿no? Porque en Argentina también sabemos las noticias que está pasando aquí la nación de Brasil, cuántas cosas que están aconteciendo, ¿no? Cuántas corrupciones también, cómo se encuentra la nación de Brasil, nossos irmãos. Então, pastor Juan, você falando isso, a gente tem noção, porque as pessoas falam de crise, que a crise como se fosse localizada na doutora Renan, né? A crise está general, mundial, por todos lados há crises. E entendeu? O senhor disse que tem um programa também de rádio, né? Temos programa de rádio, também temos programa de missões, onde falamos sobre a obra missionária. Inclusive tenemos misionarios que se encuentran en Atenas, en la Grecia, donde la Grecia también pasó una crisis tremenda económicamente, ¿entendió? Donde nosotros tenemos uma embajadora, que é uma embajadora de la Kenia. Mas só perguntar se ele tem assim, um número de quantos mil evangélicos. A gente vai abrir também um princípio emocional, fazer as perguntas aqui. En Argentina, sí. Y bueno, ahí en la Grecia también una crisis tremenda. Inclusive la embajadora
que está en Atenas, que es embajadora de Kenia, y es una de nuestras misionarias, una embajadora, una persona muy humilde, ¿entendió? También pasó por una crisis tremenda, ¿entendió? Más la iglesia continúa predicando el evangelio del Señor en aquel lugar, y después de ahí se extendió para África, donde hay congregaciones. O senhor disse para mim, quando a gente estava se encaminhando no programa, que o senhor é presidente, né? Parece. Somos presidentes da América do Sul, né? América do Sul, toda América do Sul, donde hay congregaciones. A sede fica em Mar del Plata. Ahí, nuestra sede queda ahí en la ciudad de Mar del Plata. E Você qual, conhece Mar del Plata? e qual a igreja não? Qual a igreja? Nuestra iglesia es Iglesia Pentecostal Nueva Jerusalén de Cristo. Nuestra sede mundial es aquí en Brasil, Pentecostal Nova Jerusalém de Nueva Jerusalén de A Cristo. sede no Brasil parece La que em Belo sede está Horizonte. en Belo Horizonte. Isso. Coincidentemente também, eu estou representando, né, na Europa um ministério também chamado Jerusalém, a Assembleia de Deus Ministério de Jerusalém, Belo Horizonte, pastor Milton. Mas então, pastor Juan, e o evangelho na Argentina? Bueno, el evangelio en Argentina está siendo predicado, ¿no? Porque Dios levanta a sus siervos. ¿Entendió? Sabemos que la palabra de Dios tiene que ser evangelizada, tiene que ser predicada. ¿Entendió? Más también hay muchas barreras para evangelizar. Yo cuando iba a las plazas a evangelizar con mi filho, con el megáfono, ¿no? La corneta, ¿cómo se llama? Megáfono. ¿Entendió? Muchas veces nos expulsaban, no nos dejaban predicar. ¿Entendió? Es decir, que también hay un alto también, es decir, que los gobernantes no quieren que se predique la palabra de Dios. Há uma restrição também, assim, por parte das autoridades também? Inclusive también hay una ley en Argentina que un poco saben, entendió que a partir de las 14 horas, a las 16:30 horas, você não pode golpear a porta de ninguém. Não pode golpear a porta de Está dizendo, ninguém. só uma parte, está dizendo que está dizendo, os ouvintes estão dizendo que o irmão está dizendo que ele não era preso, foi perseguido por pregar em praça pública, né? Sim, em praça pública. Sim. E também depois das 14 horas não pode bater na porta de ninguém para entregar um folheto, falar de Jesus. Não pode não, porque é uma lei, e poucas pessoas sabem isso. Entendeu? É dizer que se tu vas a evangelizar e golpear a porta, entendeu? Se a pessoa tem conhecimento, Processo. Você que está ouvindo a Rádio Itaperuna, olha só, isso é o evangelho transcultural. Por que, pastor, estou falando isso? Às vezes alguém fala, mas olha, Portugal é fácil estar lá. Não, qualquer missão, em qualquer país, você está na América do Sul aqui, e tem um tratado nos países sul-americanos, né, pastor? Ô Celso, existe na linguagem paulina o tempo dos gentios. Eu acho que ninguém teve mais oportunidade do que os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Porque o evangelho, a princípio, ele se espalhou por todo mundo. Verdade. Entende? Mas o tempo dos gentios está se esgotando. Não é verdade? E é o tempo também da videira, né, brotar novamente, a figueira, né, Israel brotar novamente. Né? Eles rejeitaram. Mas a vinda do Senhor... Eu nunca me esqueço quando, há poucos dias, o Benjamin Netanyahu, ele falou que vai cercar Israel por causa das bestas destruidoras. Olha só, nunca vi uma declaração desta. E quando a Bíblia fala que nos últimos dias, quem vai aparecer para reinar no mundo vai ser a besta. A besta tudo se encaixando. E que é um rei. Então, quando essa besta fizer uma aliança com Israel, haja cerca. Haja cerca para segurar. Essas porque bestas feras. O Daniel não falou? A aliança com Israel vai ser por uma semana só, né? Que são 7 anos. Mas na metade da semana, a aliança vai ser quebrada. E a abominável desolação, já está escrito lá atrás, quer dizer, ela vai se apresentar como nunca se apresentou. E só mesmo o Messias, só mesmo Cristo, só mesmo o Salvador deste mundo poderá resgatar Israel. E eu louvo a Deus, porque eu já faço parte do Israel de Deus. Não é? Eu sempre falo assim, me desculpe um pouquinho, Celso, que quando Deus ele tratou com Jacó, ele falou assim, eu vou mudar o seu nome, Jó. Porque Jacó, ele significa
aquele que supera problemas, aquele que suplanta problemas. Mas eu pergunto, alguém consegue resolver todos os problemas? Na verdade, ninguém consegue resolver problema. Então, Jacó era assim. Ele resolveu o problema, aparecia outro. Resolveu o problema, aparecia outro. Resolveu o problema, aparecia outro. Suplantador de problema. Mas quando Jacó lutou com Deus e prevaleceu, diz a palavra de Deus, o anjo falou assim, o seu nome não vai se chamar Jacó, agora vai se chamar Israel. E eu acho muito interessante porque o nome Israel significa simplesmente aquele que luta com Deus. Mas uma coisa é você lutar com Deus, e outra coisa é você lutar contra Deus. Fique bem claro, né? Então eu luto com Deus, quer dizer, eu coloco Deus nas minhas lutas, nas minhas aflições, nas minhas angústias. Ele está ao nosso lado. Não é verdade? Não conta, Mas tem muita mas gente que luta como lutava Nimrod. Nimrod, ele lutava em oposição a Deus. Isso que o irmão está falando aí, Juan, quer dizer, é em oposição a Deus. Porque Deus não quer o meu mal, né? Só quer o meu bem, só quer coisas boas para mim. Então eu louvo muito a Deus, mas também é isso, né? O tempo dos gentios está findando também. E eu vou abrir uma oportunidade aqui também para os irmãos. O Carlos Henrique estava abordando um tema na chegada aqui com o pastor Juan, me chamou a atenção. Ele estava até dizendo, o Carlos Henrique estava comentando que quando o Papa assumiu o seu, enfim, O Papa Francisco. o Papa Francisco foi Pontificado. houve na Argentina uma debandada, os crentes, olha que coisa legal. Na verdade, o Carlos Henrique estava perguntando, ele estava abordando, sim. você quer falar também Estava perguntando. sobre esse tema? É porque é o seguinte, porque assim, até o pontificado do Papa Bento XVI, né, havia o quê? Uma linha altamente conservadora, entendeu? Ele era um Papa muito, né, conservador. E ele então, muitas vezes, dificultou, entendeu? O diálogo com, entendeu? Assim, no caso, com pessoas de outras religiões, né? Eu assim me lembro assim que o Bento XVI, né, fez uma declaração, né, que literalmente ofendeu, né, na época os muçulmanos. Ele assim escreve sobre maus lençóis mesmo, né? Ele falou, né, contra Maomé, né, contra a fé islâmica. Você acha que o Francisco... Exatamente. E é o seguinte, entendeu? E o, né, Papa Bergoglio, né, que é o nome, né, do Papa Francisco, Isso. né, Jorge Bergoglio, e ele é o quê? Numa visão bem populista, bem assim aberta, bem ecumênica, bem assim, né, uma visão, né, progressista, né, assim, muito se voltada assim para lá da esquerda, né, vamos, né, colocar assim, né, dos pobres. E isso assim, né, fez com que a imagem dele fosse assim bem aceita, né, no mundo, não somente só né, pelos católicos, entendeu? Mas também de outras religiões também. Inclusive, Carlos Henrique, eu queria colocar os irmãos também para esse assunto chamado, até o João Carlos também, o Lino. Foi feita uma pergunta: se o Papa também fosse brasileiro, esse efeito seria também sentido no Brasil? O que vocês acham? Eu queria ouvir o irmão argentino, porque ele mora lá, ele tem lá na Argentina, irmão, antes que o Papa Bergoglio subiera, fuera Papa, ¿no? As iglesias evangélicas estaban llenas. Muchos católicos estaban dentro de las iglesias evangélicas. ¿Entendió? Se habían convertido. Tú pasabas las iglesias llenas. Muitos católicos argentinos haviam se convertido antes do Papa subir. Antes do Papa subir. Eso que aconteceu. Muchos entregaban su vida para Jesús, entendió más que
¿Qué acontece? No, por falta de enseñanza, por falta de enseñar. Ensinamento da palavra. Enseñamiento de la palabra. Porque Falta de no hay estrutura. mucho ensinamiento. ¿Entendió? Las iglesias que no enseñan, no hay escuela dominical. No. Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Exactamente, fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? El Papa asumió, ¿entendió? ¿Y qué de los católicos? Las iglesias, los católicos comenzaron todos a salir de las iglesias evangélicas. Es decir, que fue como que el Papa cautivó la mente de todos aquellos que habían salido del catolicismo, ido para a igreja evangélica. Então, pastor Juan, são duas coisas que chamam atenção aqui. Um alicerce na palavra, como o senhor disse aqui, falta de estrutura, né? Estrutura. É como aquela ciclovia que estava na rocha, mas estava fundamentada, fincada, alicerçada na rocha. A onda veio e levou na mão. E outra coisa, os pensamentos que me faz, que me veio aqui também. Isso pode ser um fenômeno, não só na Argentina, mas eu creio que se dá em qualquer outra nação que ocorra um fenômeno como esse. Mas você não perguntou se o Papa podia ser brasileiro? Isso, né? Exatamente. E eu digo não. Por que não podia? Porque se ele fosse brasileiro, não seria o Papa do fim do mundo. Não, eu não estou dizendo necessariamente nessa... Não, que não, é nessa mesmo. Não, eu quero colocar de uma seguinte forma. Se fosse um Papa, qualquer época, vamos colocar assim, mas ele, o Brasil... ele declarou que é o Papa do fim do mundo. Ah, sim, ele, no caso do Francisco. Foi ele que declarou. Então, estou falando, se ele fosse do Brasil, ele não teria feito essa declaração. Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que não estou sendo claro. Se fosse em outra época, claro. Se fosse em outra... Eu entendi. O doutor Hernani está chamando para polêmica. Mas se fosse em outra época, os irmãos, eu quero colocar o seguinte, a questão da fé, a fé bíblica. Aqui no Brasil, nós sofreríamos também essa situação, digamos, iria ter uma debandada também para o catolicismo romano, é isso que eu quero colocar. Se fosse você boliviano, se você fosse francês... Na minha opinião, onde não se tem conhecimento, né? O que faz entender é o conhecimento. Amém. Né? E muitas das vezes o povo não é instruído. Exatamente. E aí falta base. Tem muitas pessoas seguindo as igrejas, tanto evangélicas como católicas, mas não conhecem nada. As pessoas estão indo seguindo a multidão. Me lembra aquele caso das duas multidões que se encontraram no caminho. Uma levando vida e outra trazendo um morto. Era a multidão que seguia Jesus e a multidão que trazia um defunto. O encontro de duas multidões. Muitas pessoas estão no meio da multidão, não sabe por quê, mas está indo. Entendeu? Mas não tem conhecimento, não tem base bíblica. Porque quando há conhecimento, aí há firmeza de fé. O senhor é o seguinte, olha só. Um aspecto também muito interessante é o quê? Assim, a questão moral e doutrinária. Antes, no caso, né, do Papa Francisco, né, não havia nenhuma discussão sobre o aspecto moral da igreja. Por exemplo, Deus, a questão, né, dos divorciados, é verdade, um tema bem a questão levantado. Dos homossexuais, mulheres na igreja, entendeu? Aí o seguinte, mas o Papa, no caso, entendeu? Ele assumiu, ele abriu o quê? Abriu o leque de, né, discussões, de pontos de fato que até então, né, estavam fechados. Não discuto isso. Já ele não. Ele abriu essa precedência. Primeiro, ele abriu o quê? Assim, a questão o quê? Da abertura, no caso, dos novos casados na Igreja Romana. Já tem uma pastoral, né, voltados para os católicos divorciados, entendeu? E antes assim havia, né, uma grande rejeição, entendeu? Sobre os homossexuais, né? Ele falou assim que a igreja está acolhendo, está se abrindo, né, para o quê? Para assim recebê-los assim, na igreja, olha só, entendeu? Entre parênteses, eu aqui não estou dizendo que que em caso ele não carrega a favor dos gays, não estou falando isso não. Mas eu digo você, para o quê? Para não discriminá-lo, sim, recebê-los.
E isso, no caso, na verdade, para uma sociedade no todo, né? Houve o quê? Uma grande simpatia. Poxa vida, é um papo diferente dos outros. É essa impressão, né, doutor, que passa, né? Ô Celso, quando perguntaram a Jesus, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu assim: porfiai, lutai, por entrardes pela porta estreita. A Igreja Católica Romana é uma porta larga, Celso. Entendeu? E agora o que o Papa constatando. Bergoglio está fazendo agora, simplesmente é abrir, não é? Ao mundo e ao povo a porta da igreja, mais nada. Agora, o Papa Bergoglio, ele não acredita em inferno, Celso. Sim. Ele não acredita em inferno. Ele não acredita que Deus é juiz, Celso. E eu estou falando porque eu já ouvi falando. Deus não é juiz. Há pouco tempo ele reuniu todas as religiões, Papa Francisco, Isso aí. entendeu? Não para discutir, entendeu? A sua Para doutrina, unificar. não é verdade? Exatamente. Não para discutir a sua doutrina, o que você está Olha pregando. que tem um argentino falando aqui, Não, corroborando não, é o que você está verdade. falando aqui. Eso que hoy también iba a hablar, entendió que en Argentina, después que el Papa asumió el papado, tanto iglesias donde habían católicos como pastores se unieron al Papa. Ah, olha só, ¿Entendió? pastores, né? Pastores se unieron al Papa. Tenía otras cosas más que no se puede hablar por aquí, ¿viste? Por la radio. ¿Entendió? Mas en Argentina ya hay una ley que todavía está en diputados. ¿Entendió? Hay una ley que está en diputados. ¿Entendió? Y esa ley es una ley que el gobierno sacó, que el Papa sacó. ¿Entendió? Por eso uno tiene que estar orando continuamente. La iglesia precisa estar em oração. Brasil precisa orar. Então você está dizendo que na Argentina já há um braço bem assim, Há uma lei. do ecumenismo já está bem... Sí, desde que asumió el Entranhado. Papa hay el comunismo, ¿entendió? Y otras cosas, entendió que pastores apoyando al Papa, ¿entendió? No, tremendo, así mismo, ¿viste? Y esa ley que está en diputados, que todavía no fue asignada porque por todos esos problemas que está aconteciendo en Argentina, que los hermanos deben saber la situación como se encuentra, ¿entendió? Y esa ley es una ley que todas las iglesias tienen que estar unidas y va a ser solamente una iglesia. Entonces, los hermanos están viendo cómo está la situación, ¿entendió? Y eso está aconteciendo en Argentina, va a acontecer en Brasil también, Certo. ¿entendió? Va a acontecer en toda... É isso que a gente fala aqui. em todo Agora, o mundo, viu, irmão? pastor, adianta Não, você pouco tempo. fazer campanha para não acontecer isso? Tem que orar, e tal? tem que estar em apenas oração. orar, né? Mas Agora, só um pouquinho. Há pouco tempo, o primeiro-ministro de Israel, ex-primeiro-ministro de Israel, ele se reuniu com o Papa, este Papa que está aí, do Vaticano, e sugerindo que se criasse a ONU das religiões. Olha que coisa interessante. La UNO. Uma religião universal. E que ele fosse o presidente dessa ONU. A Bíblia compreende, né? Agora, com certeza. E outra coisa que eu achei interessante nele, ele falou assim: Celso, eu não quero saber se você é espírita, Celso. O pastor Juan, eu não quero saber se o senhor é budista, se você é hinduísta, eu não quero saber. Eu quero saber se você ama, Celso. Se você ama, então nós somos todos irmãos. Então eu estou falando assim, é a igreja da porta aberta. Agora a porta aberta leva você para o inferno. Isso é o que diz a palavra de Deus. A porta estreita só tem uma. A porta chama-se Yeshua HaMashiach, é Senhor Jesus Cristo. Não tem jeito. Então se você crê, quando Jesus falou assim, eu sou, entendeu, o pão vivo que desceu dos céus. Amém. Quem de mim se alimenta tem a vida eterna, não é verdade? Agora se você quiser se alimentar de religião, você vai ficar nesse mundo com sua religião. Doutor, é muito importante essa palavra sua. E observe bem que o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, né, deveria copiar. Se o Pedro foi papa, porque Pedro nunca esteve em Roma, nunca passou por Roma. Tá? Quem escreveu os romanos foi Paulo, tá? Pedro nunca foi em Roma. Bom, mas Pedro não perdia outros apóstolos a oportunidade da multidão para pregar o quê? O evangelho que transforma. Romanos, o que diz o evangelho? Romanos, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que nele crê. E não- Quando o evangelho entra, Celso, pode mudar o governo, pode mudar o papa, pode mudar o pastor, ele não sai da base, da rocha. Está não somente sobre a rocha, mas fundamentado na rocha, que é Cristo Salvador. Inclusive, quando o Papa esteve no Brasil, foi até comentado, né, pastor? Citou uma vez, né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Salvador. E é interessante que no Rio de Janeiro, alguns pastores largaram as igrejas e foram também. O que causa alguma comoção ou coisa? O que o senhor pode passar? Qual é o entendimento que vocês têm? Que até os pastores até brilhando, largaram a igreja e foram lá. Eu penso que- É uma celebridade, esse homem é um homem carismático. Eu penso que nunca teve um encontro com Deus. Nunca tive um encontro com Deus. Pastores, né? Porque aquele que tem um encontro com Deus consegue entender, entendeu? As coisas de Deus. Porque o pastor, mesmo que passando aquela ideia de admiração, né? Não é uma pessoa assim. E mais Não uma convém, né, coisa, Candaí? Não convém, né? irmão, e mais uma coisa, entendeu? Já há pastores sendo assalariados por el Vaticano. Pelo Vaticano. Entendeu? O Isso é pastor grave, hein? Ronald, É verdade, irmão. pastor Ronald, quem é o padroeiro da Argentina? Como? Quem é o padroeiro ou padroeira da Argentina? Da Argentina. E tem um montão. Mas não tem uma... Não, tem muito. Não, no Brasil é parecida. Sim, lá tem, Quem é? a Virgem do Chão, tem Imanjá, tem Não, o é isso que eu falo. Gauchito Mas não Chi. tem uma padroeira argentina? Não, tem muitos. Tem muitos. Não tem uma centralizada igual no Brasil. Não, como Aparecida. Não. Fátima em Portugal. Não tem a Virgem Luján, entendeu? Luján. Que muitos vão, assim, mas depois tem outra província que é o Gauchito Chi, entendeu? Que diz o Gauchito Chi, entendeu? Que está por todos lados. Mas eu estou falando assim, Celso. Por exemplo, dia 23 agora, se comemora no Brasil o dia de São Jorge. Não é verdade? E quem é São Jorge para a igreja romana? Quem é São Jorge? O São Jorge é padroeiro da Inglaterra. Você quer saber? São Jorge é padroeiro da Rússia. E é um dos santos mais queridos aqui no Brasil. Agora eu pergunto, o que a Bíblia realmente é para a igreja romana? Eu acho que não é nada. Porque se Jorge existiu, na verdade, se for um soldado, né? Um soldado turco, se for um soldado, a palavra de Deus é muito clara quando ela fala que aquele que desce a sepultura jamais torna a subir. Nunca mais torna a sua casa e jamais será reconhecido. E como é que a igreja se cultua um santo, uma pessoa que já morreu? Será que essa entidade vai voltar? Né, para o seu clamor, para as suas petições, será que vai voltar? Então é interessante, quer dizer, essa semana foi uma loucura o que aconteceu em várias cidades no Brasil, né, por causa de São Jorge. E ao mesmo tempo que a igreja está cultuando São Jorge, quer dizer, o candomblé, a umbanda, eles estão cultuando, simultaneamente. eles estão cultuando algum, que é o mesmo São Jorge da igreja romana. Agora, aí eu falo o seguinte, né? Que é muito interessante que a imagem de São Jorge de Ogum, ela é a mesma. É igualzinho. Se misturar as duas, você não sabe quem é quem. Agora, quando você invoca São Jorge, aí eu estou falando para o católico agora. Quando você invoca São Jorge não vai aparecer para você, mas Ogum vai aparecer. Porque Ogum é uma entidade, é um espírito, só que é espírito de trevas. E você pensa que vai receber a bênção, vai receber a maldição. Então, eu me atenho muito à palavra de Deus. E, pastor, para reforçar o que você está dizendo, rapidamente aqui, um parêntese, a gente foi orar para uma pessoa, sou católica, aquela coisa toda, né? Mas aí se descobriu que a família tem ramificações também, aonde? No candomblé, como diz o francês. É o candomblé. Candomblé. E, de repente, manifestou uma entidade lá, eu vim para matar, oh meu Deus, aí eles ficam assim admirados, mas como é que pode? Ela professa uma religião, até porque quando a coisa fala na boca, interessante, pastor, que foi para os médicos, ele falou, não, isso aí deve ser a chikungunya, não, dengue, não. Aí a filha dela, irmão Celso, tem um troço errado.
tem um troço errado, porque ela, entendeu? Eu já vou entendendo a coisa, né? Um dia a dor está na cabeça da minha mãe, outro dia está no pé, outro dia está nas costas. Depois de meia hora de bombardeio da oração, aconteceu uma coisa interessante. A chikungunya falou: eu vim para matar. A chikungunya falou. Então, está provado que espíritos De enfermidade. de enfermidade estão agindo. E interessante que não respeita rótulo de religiões. Respeita. Não quer saber, não. Mas o pastor, só para fechar essa questão, é bom, eu penso que Deus permite essas coisas, porque as pessoas não creem nisso, né? E é interessante, pastor, a perplexidade das pessoas. Você está orando, todo mundo de olho fechado, aí quando o troço fala na boca da pessoa, mas é minha mãe, mas pode, minha mãezinha, vem cá. Como se essas entidades tivessem respeito algum, né? Mas aí fala, é o que o pastor Juan está dizendo aqui, a falta de conhecimento. E eu gostaria também que o João Carlos participasse também dessa interação. Ele que é músico, como é a música na Argentina, você tem curiosidade de saber a música sacra, a música evangélica do João Carlos? Né? Eu tenho sim curiosidade de saber sobre a Argentina, o que é a música sacra, a música gospel, que a gente fala no Brasil. Na Argentina, como que é aceito, como que o povo... No, a música sendo evangélica é uma bênção, não? Entendeu? Mas porque lá, por lo menos na emissora de rádio, se escuta muito que la salsa, se escucha mucho la música de Colombia, se escucha la música mexicana, se escucha la música del altiplano, ¿no? Que sería Perú, Bolivia, instrumentos de aire, ¿no? ¿Entendió? Toda la música se acepta, ¿no? E os cantores evangélicos atuam bastante lá na Argentina. Sí, es el problema, ¿no? Es el problema que volvemos para atrás ahora un poquito, ¿viste? Sí. Que muchos también evangélicos ya están en el ecumenismo. Sim. Os pastores estão, então é uma... É normal, né? É enorme, ¿viste? Que Entonces, aconteça. é difícil, digamos. Como lidar com isso, pastor Juan? Como o senhor que prega a fé genuína, eu imagino que deve ser uma coisa dificílima, né, você implantar, digamos, até com esse problema também que foi na decorrência, né, do Papa também ser argentino. Sim. Como lidar com isso tudo? Pastores que estão também aderindo ao ecumenismo, os cantores. É uma situação... Penso que é uma situação difícil na doutrina. É difícil. Só muita oração. Oração, tem que estar em oração continuamente, ¿viste? Oração, porque sabemos que a oração move a mão de Deus, a oração tem poder, ¿viste? E outra coisa, doutor, que me chamou a atenção, você está explorando bem, pastor, aqui que não é todo dia que a gente tem, não só a Argentina, mas a América do Sul, aqui em foco, né? Ele disse uma coisa interessante quando a gente dizia, em termos de percentuais, o Brasil, qual o percentual de evangélico que se fala aqui na mídia? 30% do Brasil, mais ou menos isso? Então, de 20 a 30, né? Ele achou pouco. E quando eu falei, e na Argentina? Eu falei, tem 10%, quanto é isso? Não. Então, qual é a realidade, pastor? Não, na Argentina? deve ter 2%, 3% é muito. Na Argentina? Sim, não tem muitos evangélicos. Em um país de quantos milhões de habitantes? 60? Não, que 60, são 37, 37 40 milhões mais ou menos de gente? 40 milhões, colocar 40. É pouco, pastor Leandro? Pouco, muito pouco. É muito A pouco. gente tem noção, a gente tem uma noção, por isso que a gente precisa fazer esses contatos. A gente tinha a impressão que na Argentina fosse um maior número de pessoas que já tinham aderido ao cristianismo, no caso evangélico. Ele disse que bem menos de 10%, né? Sim, muito menos. Qual o percentual que o senhor assim? Eu calculo 3%. Mas em nível de América do Sul, eu acho que a Colômbia, Peru, Chile anda também nessa linha também. Tem países que são Costa Rica, Puerto Rico. Na América Central. No Sim, América Central. Sim. Influência dos Estados Unidos também, né, pastor? Influência, né? Porto Rico, sí, que habla espanhol también. Un país muy evangelizado, Ecuador también, Chile, o caso é no Chile, no Perú. Ahora Perú tem suas perseguições, ahora com cambio de governo, não sei como que vai ficar a situação. Só um pouquinho. Pastor, quando houve o terremoto no Haiti, sim, achei muito interessante, acho que foi em 2010, o cônsul do Haiti, ele disse que o Haiti, mais de 70% dos haitianos são católicos. Olha só o que ele falou. Porém,
a religião que eles praticam mesmo é o voodoo, é a magia negra. Mas ele tinha dito antes, o cônsul lá, que aquele terremoto aconteceu lá por causa de maldição, porque Deus pesou a mão sobre eles. Quem, ao invés de cultuarem a Deus, estavam praticando a magia negra. Entende? Ele foi, na época ele foi até muito censurado. E eu nunca me esqueço porque... Não, mas é verdade. Não é verdade? Uma semana depois que esse cônsul declarou isso, apareceu um eclipse chamado anular, em cima da África e em cima da China também, eclipse anular. E esse eclipse foi um dos que mais duraram na história. Durou mais de 11 minutos. Como que dizendo assim, eu estou de olho em você. Olha só, já aconteceu lá, mas eu estou de olho em você. E as pessoas pensam que Deus deixou. Essa é a humanidade entregue, não é? Isso que aconteceu agora no Equador, olha só, 700 pessoas já morreram por causa de um terremoto, né? No Japão, o que pratica o Japão? Na verdade, budismo e outros ismos por aí, na verdade. Olha o que está acontecendo no Japão também. Na Indonésia também. Na Indonésia também. Olha tremendo, a Indonésia. Estou falando o seguinte, assim, no final dos anos 80, entendeu? E assim, também nos anos 90, né? Na gente nunca ouviu o que? Assim, entendeu? É um chamado grande avivamento, né? Na época o... Carlos Anaconda. Exatamente, Anaconda, né? Charles Bellart, entendeu? Lá em Buenos Aires. Aqui é o seguinte, se nos fala assim um pouco, né? Sobre esse evento que, assim, né, segundo sabemos aí, varreu assim Buenos Aires. Sim, foi em toda a Argentina. Foi sim, fala um pouco sobre isso. Avivamento muito grande. Os frutos. Que foi tremendo. Mas isso mesmo, ¿qué es de los frutos? Los frutos, ¿por qué? Porque las personas no iban a congregarse, y eso volvemos a lo mismo, falta de conhecimento, falta de era um movimento, né, do sopro, do cai para lá, cai para cá, movimento assim, o pessoal fica assim, gente, o que é isso? Né, o pessoal, o seguinte, em 1998, né, aqui no SESI aqui, eu digo sempre que eu fui, né, eu estava lá, chegaram, entendeu? Assim, no caso, mais ou menos, uns 5 pastores argentinos, aqui, vamos fazer movimento, né, do avivamento, né, o azeite está chegando no Brasil, né, ou aqui, né, muitos aqui, pastores de Assembleia Metodista, né, Presbiteriana, né, participando aqui, um grande evento aqui, entendeu? Mas depois o negócio esfriou. Eu falei assim, gente, o que é isso? Bueno, tem que ver porque... O apóstolo Paulo chama de vento de doutrina. Isso, rapaz. Vento de doutrina. No todo lo que brilla es oro, viu, irmão? É vento de doutrina. Entendeu? Porque lo que é de Deus permanece. Exatamente. Mas esse avivamento que tu fala, quando estava o pastor Carlos Evangelista, Anaconda, isso foi algo de Deus. Isso foi tremendo. Entendeu, irmão? Foi tremendo porque muitas almas foram salvas e continuam hasta hoje. Sim. Continuam. Entendeu, irmão? Continuam. De repente não tinham onde congregar-se, mas continuavam fervorosas. Entendeu? Até que conseguiam uma igreja e congregavam. Só na igreja tem muitas pessoas que se convirtieron no tempo de Anaconda. Personas que foram sanadas, libertadas de espíritos, de demônios. E hoje estão na presença de Deus. Agora tem outros movimentos, como o que tu fala, entendeu, irmão? Que, não sei, eu... Tem o movimento de Deus e aquele que irmão, do sorriso. Entendeu? Sim. Lá cá como lá, também a situação... O pastor está falando, viento de doutrina, ¿viste? É um vientito que, como diz aqui em Brasil, fogo de palha. Fogo de palha. Olha, gente, o programa hoje, você está vendo, está todo diferente. Nosso produtor jogou as placas no chão, se rebelou, não tem mais, quebrou para... Mas, olha, foi um prazer ter aqui no nosso
músico João Carlos, que Muito obrigado, eu que agradeço. volte sempre, né? Ele demorou a voltar, né, pastor? É verdade. Não. E nosso pastor Juan, que vai estar hoje à noite pregando ali na SEAB, Assembleia de Deus, ali no pastor Elias, missionário Nascimento, 19 horas, vai dar para você ouvir o que Deus está fazendo na Argentina também. Você está vendo que a coisa lá é dura. A América do Sul realmente é um terreno árido, pelo que está vendo aqui. E desinformações, né, pastor? As pessoas falam coisas assim que não. Né? A gente que tá no campo missionário fica assim apavorado, as pessoas falam coisas sem sair do lugar. Aqui está vendo o pastor Juan, que vive essa situação, e gostaria até que ele fizesse em 2 minutos, 1 minuto, as suas considerações finais acerca de um pacote, pastor Juan. O senhor disse que os dias são duros. Qual a saída, então, para a Argentina, para a América do Sul, enfim, para o mundo, para o Brasil? Qual é a saída? Qual é a saída? Qual é a saída? E o que sempre estou falando, oração, palavra, não, temor a Deus, entendeu? E não se contaminar com as coisas deste mundo, porque, como diz a palavra de Deus, o diabo anda como leão rugiente, buscando a quem pueda devorar, entendeu? Mas uno tiene que estar firmado, como dice el Evangelio de Mateo 7, ¿no? Firmados na roca, na rocha. Firmado na rocha, que está firmado na rocha, y aquel que está firmado na rocha, puede venir la falsa doctrina, puede venir los vientos, las tempestades, todo de malo que venga, más permanece firme. ¿Por qué? Porque está firmado na palabra, está firmado na Biblia, ¿entendió? Ahí un creyente permanece, continúa caminando, firme, constante, ¿entendió? Puede venir situaciones, mas él sabe que la meta, como siempre lo falo, no es en el principio de la caminada, no en la mitad, sino nuestra victoria está al final de la caminada, ¿entendió? Que Cristo vendrá y subiremos con el Señor. Hasta ahí vamos a pasar lucha, vamos a pasar pruebas, perseguiciones, ¿entendió? Vamos a ser discriminados, ¿entendió? Vamos a pasar por situaciones diferentes, pero sabemos que el cristiano, la palabra del Señor dice, aquel que persevera hasta el fin será salvo. Então, hay que perseverar. Então, pastor Juan, como se vê, o mundo não tem alternativa. É levantar a bandeira de Cristo, Jesus, e seguir em frente. Doutor Hernani, passo para o senhor a bola. Pena que realmente tem sido curto o nosso tempo, não é? Mas eu louvo a Deus porque, pela presença do pastor Juan entre nós, pelo João Carlos também, tem sido uma bênção aí e quer abençoar as pessoas também, não é? Então eu quero deixar meu abraço para todos os nossos queridos radiovintes e no próximo domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo, né? Dizendo que só Jesus Cristo salva. Não tem. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é verdade? Então eu louvo muito a Deus por, como diz o apóstolo João também, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e totalmente perversa, a nossa geração, né? E você ser tratado de filho de Deus. Então, que Deus te abençoe, querido rádio ouvinte, e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Glória a Deus. Eu queria falar mais uma coisa, irmão. Viu, irmão? Que hoje a igreja, sabemos que nós somos igreja do Senhor, mas a igreja tem que estar mais unida como nunca antes. Não importa a placa de igreja, entendeu? O importante é que o povo de Deus tem que estar unido, e orando continuamente, entendeu? Em oração, porque coisas piores vão suceder. Se eu falo, oh irmão, vai estar tudo bem, eu estou mentindo, entendeu? Mas a verdade tem que ser falada. Vendrão tempos mais difíceis todavia, mas há que estar em oração. Vamos renovar o pastor Juan, convite quando estiver aqui no Brasil, esteja no ponto de encontro. É verdade. Deus abençoe todo mundo.